Olá, bom dia, a graça e paz, mais uma segunda-feira, mais um dia de quarentena. E eu queria ler com vocês aqui apenas um versículo, está lá em 1 João 5, que diz assim: Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu acordei hoje com uma sensação meio estranha, confesso para vocês, porque a gente começa a ficar muito tempo dentro de casa, começa a ficar meio incomodado. Mas o problema não está em ficar dentro de casa, mas da forma que a gente está ficando dentro de casa. Eu não sei se você percebeu a sensação estranha de você estar perto da pessoa que você gosta, que você ama, e não poder abraçá-la. De você estar convivendo com as pessoas dentro da própria casa e às vezes não poder, e ter que evitar até de beijá-las. Isso é o que a gente está vivendo. Pessoas não podem abraçar umas às outras, não podem se cumprimentar mais, não podem trocar carinhos, um afago. Já pensou como isso é triste? Você está, às vezes, com seu neto ali perto de você e ele não permitir que ele te abrace. E esse desejo cresce em nós a cada dia, por quê? Porque agora não nos é possível fazer. Nós tínhamos tudo isso. E muitas vezes nós não soubemos aproveitar isso. Porque nós estamos fora dessa palavra, que é buscar cumprir os mandamentos de Deus, que eles não são pesados, mas nós fizemos com que ele se tornasse pesado na nossa vida por causa da nossa frieza, por causa da nossa insensibilidade. O que eu quero dizer para vocês é que essa mesma dor que a gente está sentindo, de estar perto da pessoa que você ama e não poder abraçá-la, e não poder beijá-la, é a mesma dor que Deus sente pela humanidade. De muitas vezes, aliás, muitas vezes não, de sempre estar caminhando lado a lado e não poder abraçá-lo porque nós estamos contaminados. Esta é a realidade, a grande realidade. Nós estamos contaminados diante de Deus. Porque a ausência do amor de Deus nos contamina. Quando você vê esse mundo com tantas violências, com tantas coisas, você percebe que isso não é natural de um ser humano. Isso é ausência de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês que nós tivemos agora recentemente, quando o governo pediu para que todos ficassem em casa, não era férias, e as pessoas foram para a praia. Olha a insensibilidade do ser humano, vendo pessoas morrendo todos os dias no mundo, caminhões com corpos sendo enterrados, e aí você encontra tempo para ir para a praia. Nem isso faz com que o homem se sensibilize, e se volte para Deus. Aí talvez você se pergunte, mas você está dizendo que Deus está nos punindo? Não. Eu acho que é um tempo de colheita. Muito pelo contrário, é por amor que Deus está fazendo isso, para nos dar uma nova chance, para que nós possamos rever a nossa maneira de viver, para que nós venhamos a estar revendo os nossos conceitos. Como nós estamos trabalhando o nosso lar, a nossa família? Qual tem sido o meu relacionamento com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus vizinhos, com a minha igreja, com o meu pastor, com as autoridades? Falando em autoridades, hoje eu estava vendo um comentário das pessoas falando que o governo é um ser humano igual a mim e você. O título dele não vai torná-lo imune a esta pandemia. Tanto é que nós temos políticos já contaminados. Eles são sujeitos a erros como eu sou, como você é e como todos nós somos. Isso não é hora de ficar acusando. Isso é hora de nos darmos as mãos. Inclusive não é hora de saber nem de onde veio esse vírus, o que causou esse, mas é hora de tentar enfrentá-los. E nós vamos conseguir vencer essa luta se nós estivermos juntos. Se o nosso foco for curar, a humanidade, nós vamos caminhar juntos. Caso contrário, cada um prega a sua linha de pensamento e aí vai cada um para o seu lado e a gente não consegue a vitória. Porque a vitória, ela nos é garantida quando eu estou focado em Cristo, quando eu estou focado na cruz. Porque sem esse amor de Deus na minha vida, eu não consigo vencer absolutamente nada, porque eu me torno uma pessoa fria. Agora eu estava conversando com a minha neta, que veio de um retiro de Florianópolis, um retiro de carnaval, e eles tiveram uma experiência muito interessante lá. Eles disseram que eles fizeram uma grande fogueira num pátio.
E a experiência é que quando eles iam se afastando da fogueira, eles iam sentindo frio. É exatamente isso que acontece com o mundo. Quando o homem começa a se afastar de Deus, vai criando um gelo, ele vai se tornando gelado dentro de si próprio, a ponto de se tornar-se insensível diante do amor de Deus, diante do outro, do próximo, daquele que está com ele. Esse afastamento que nós estamos trabalhando dia a dia está nos tornando pessoas frias, pessoas que não conseguem mais ter a sensibilidade de olhar para o outro e sentir a necessidade dele. Queridos, eu acho que nós estamos tendo uma grande, mas uma grande oportunidade que Deus está nos dando. Deus está nos chamando a uma reflexão. Ele está nos chamando a uma reflexão, não é para te castigar não, é por amor. Para que a gente venha refazer tudo aquilo que nós estamos fazendo até agora, olhar para dentro de si. Você está vendo o teu filho? Você não pode abraçá-lo. Você está vendo a tua esposa? Você, se tiver responsabilidade, você não vai abraçá-la. Por quê? Por amor, para não contaminá-la. Por amor. É isso que Deus faz com nós. É esse amor que Deus quer que você enxergue. É esse amor que Deus está clamando na humanidade. É esse amor que Deus clama. Amor por aquilo que é mais sagrado para mim, a minha família. Não é o meu trabalho é necessário sim, mas de nada adianta eu ter um bom trabalho, eu ter um bom carro, eu ter uma boa casa, se eu não consigo ter um lar. Nada adianta, nada disso vai me adiantar absolutamente nada. Se vocês pararem para pensar, esse vírus, ele não escolheu pessoas, rica, pobre, negra ou branca, não. Tanto é verdade que políticos estão também contaminados. O poder que você tem de uma caneta não te faz um super-homem. Não te faz um super-homem. Você é tão frágil quanto eu. Vocês são tão frágeis quanto o que está lá fora. Essa fragilidade, ela só pode ser fortalecida quando eu vou para Cristo. Quando eu entendo a verdadeira razão da morte de Cristo na cruz. Quando eu conseguir entender isso. Quando eu conseguir entender esse amor incomensurável de Deus pela humanidade, então eu vou voltar para Ele e as coisas começam então a tomar o caminho certo. Essa é a cura. A cura para qualquer pandemia é Deus. Só nele nós encontramos a cura. Só nele. Aí você vai dizer, não, mas é o homem que faz. O homem não faria nada se Deus não desse a ele a sabedoria e o poder para poder criar a vacina e uma série de coisas. Nada o homem faria sem autorização de Deus. Por isso, queridos, eu quero pedir para você que você faça uma reflexão. É pesado o mandamento de Deus para você de amar o teu próximo? Pergunta para o teu próximo se é pesado para ele amar você. Então que a gente consiga dar, nesses dias que a gente está agora tendo essa oportunidade única de estar com a nossa família reunidos, dentro de casa, e nessa situação em que eu falei para você, dele estar ali, você não poder abraçá-lo e beijá-lo por responsabilidade, por amor a ele. Reflita. Reflita. Como eu estava vivendo até aqui. Como eu estava vivendo até aqui. O que é que Deus está falando comigo e o que é que Deus está falando ao meu coração. Você vai encontrar respostas. Pergunte para Deus e Ele vai te responder. Como você pode perguntar para Deus? Você deve estar falando isso agora através da Bíblia. Quando você abre a Bíblia, Deus fala contigo. Quando você ora, Deus te ouve. E quando você fala, abre a Bíblia, Deus te responde e fala contigo. Que Deus abençoe o teu dia e que a gente continue orando, clamando a misericórdia de Deus por as nações, para que Deus venha ter misericórdia de nós. Fica com Deus, que Deus te abençoe.